Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui felizes, né? Gratos a Deus por estarmos poder aqui compartilhar aqui de Deus, irmãos, a sua palavra, que não é nossa, é do Senhor. E a bênção do Senhor, ela tem que ser compartilhada, irmãos. Aleluia. Temos que buscar no Senhor, irmãos. A Bíblia fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Buscar no Senhor, na palavra, que venha nos fazer crescer, amadurecer na fé, pararmos de ser meninos, irmãos. Tomarmos leitinho e tomarmos um alimento sólido. Comermos um alimento sólido, como fala em Hebreus 5, 12, 13 e 14, amém? Hoje Malaquias aqui, capítulo 2, de 17 versículos, ô glória. Vamos continuar aqui o estudo aqui. Vemos aqui que hoje, irmãos, vamos tratar um assunto muito sério para a liderança que está na frente do rebanho do Senhor. Para você aí que é obreiro, diácono, cooperador, presbítero, evangelista, apóstolo, bispo. Isso está escrito na Bíblia, irmãos. São cargos eclesiásticos. Até alguns que estão não estão escritos na Bíblia, mas as pessoas ungem, né, missionários. E sabemos que temos uma responsabilidade diante do Senhor. Oh, aleluia! E vamos hoje abordar isso aqui. Para quem está na frente do rebanho, quem não está auxiliando o seu líder, isso é muito sério, irmãos. Aleluia! Malaquias capítulo 2 fala assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, liderança. Nesse período aqui, irmãos, bíblico aqui, de Malaquias, sacerdote, sumo sacerdote, levitas, vemos que isso começou lá, irmãos, quando o povo sai do Egito, ali, a descendência de Levi, ali, irmãos, oh glória, a qual Noé, a qual Moisés, a qual Arão eram descendentes, eles podiam exercer o cargo de sacerdote, sumo sacerdote, porque eram descendentes de Levi. Isso está lá em Números capítulo 3. Então, irmãos, a história começa lá atrás, lá no início. Glória! Deus faz tudo certo, irmãos. Quem toma posição errada somos nós. Foram nós, começando por mim. Aleluia. Versículo 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Irmãos, Deus está dizendo que aonde veio bênção, Ele vai dar maldição para a liderança, para os obreiros do Senhor, para aqueles que foram consagrados e ungidos. A gente fala assim: você não pode voltar para trás, não. Você não pode mais voltar para trás. Aquele que lançou a mão no arado não pode olhar mais para trás. A Bíblia fala assim, aleluia, que a fé, irmãos, é um firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas crê. Irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles que avançam para a conservação da alma. Irmão, meu justo viverá da fé. Se ele se recuar, minha alma não tem prazer nele. Você que já é consagrado, separado, foi por Deus. Deus quer que você avança. Deus quer que você tenha uma vida de santidade, de entrega, de renúncia. Aqui o capítulo 1 que está aí no canal, para a glória de Deus, curiosidades bíblicas EV Marcelo, falamos muito sobre oferta, sobre entrega. Acesse o canal e veja, irmãos, para a glória de Deus. Você vai ver, irmãos, lá também Timóteo 3, ordenança ali para a liderança, que são na frente do rebanho, e para os diáconos que auxiliam a liderança ali, e para toda a carga, toda a classe, vamos dizer assim, irmãos, de obreiros da casa do Senhor. Irmãos, quando fala na Bíblia de presbíteros, evangelistas, pastores, apóstolos, mestres, no período bíblico aqui, Atos dos Apóstolos, Igreja Primitiva, esses homens de Deus ficavam na frente de um rebanho, não ficavam esquentando o banco, irmãos. Irmãos, estavam prontos a exercer o chamado. Você lê Timóteo 3 ali, você vai ver que essas classes que nós dizemos aqui agora, né? Não estou falando de diáconos, de presbítero para cima, irmãos, tem que ser apto para ensinar. Então, irmãos, quando fala aqui, ó, vocês não aplicais em vosso coração, o que é? É a obediência que vem de Deus para a sua palavra ser cumprida na nossa vida, no chamado que Ele nos deu. Irmãos, Deus aqui fala que Ele amaldiçoou onde era a bênção. Cuidado, irmão. Cuidado você que está na frente do rebanho.
Se dedique, se aplique, faça o seu melhor para Deus, com excelência. Tem 10 almas só. Cuide das 10 como se fosse 1000. Tem 100, cuide das 100 como se fosse 10.000. Tem uma, cuide de uma como se fosse 100. Mas faça o seu melhor. A Bíblia fala assim: se nós formos fiéis no pouco, no muito Deus vai colocar. Isso é para você, irmão, servo, anjo da igreja que está na frente. Você que é diácono, auxilie a sua liderança. Se dedique. Se você ler Timóteo 3, aqueles que exercem o ofício de diácono, que significa serviço, servir a igreja, vai alcançar algo maravilhoso da parte de Deus. Leia lá Timóteo 3, irmãos. Não vou citar aqui versículo por versículo, não. Aleluia. Mas para você ler, para você acompanhar, para nós lermos a palavra. Ô glória. Versículo 3. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, esterco nas vossas festas solenes, para junto deste sereis levados. Esterco, irmãos. Você sabe o que é esterco? Não preciso dar em detalhes a palavra. Irmãos, em algumas traduções, como a NVI, NTLH e outras, fala os excrementos. Deus vai esfregar na cara deles, porque não estava aceitando. Porque Deus primeiro, irmãos, ele olha a vida do ofertante, a vida do obreiro, a vida do servo, da serva do Senhor. Se não estiver comprometido com a sua palavra, Deus não recebe. Irmãos, Deus ali não reprovou ali Saul como homem, mas como rei, como uma liderança, como um exemplo. Mas Deus deu uma chance dele se arrepender. Só que a Bíblia fala que ele não se arrependeu. Então, irmãos, Deus, ele não aceita fazer as coisas para ele. Você que está aí como um servo, como já um obreiro, você tem que dar conta 2 vezes mais. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Faça o seu melhor para Deus. Ore, busque, consagre, jejue, leia a Bíblia. Você é presbítero, é missionário, é evangelista, é pastor, é apóstolo. Você tem que conhecer a Escritura. Você que tem que estar apto para ensinar. Assim diz a palavra. O primeiro mártir da igreja foi um diácono que pregava e explicava a Bíblia com uma facilidade tão grande, porque se dedicou. Estevão, isso está escrito na palavra do Senhor, meu Deus. Versículo 4: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler o 5 também. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Deus, irmãos, quando ele vem até mim e você, quando o povo dele, é vida e paz, irmãos. Não tem derrota, não tem miséria. Deus quer dar vida e paz, só depende de nós, aleluia. A palavra fala aqui, ó: e eu las dei para que temesse. Então temeu-lhe, humilhou-se por causa do meu nome. Levi, quando ouviu a palavra, ele temeu, irmãos. Ele foi fiel. Ele zelou pela lei do Senhor, irmãos. Ô glória. Deus está lembrando eles aqui. Versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Por quê? Porque ele era um exemplo. Buscava em Deus, irmãos, a força para manter fiel. Irmãos, quando você entende isso, nós entendemos isso e buscamos no Senhor a graça, o poder. A graça dele tem que superabundar, o poder dele tem que se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. As almas se convertem, irmãos. O milagre acontece, a cura acontece, o inimigo bate em retirada, o mal não fica, irmãos, porque Deus ele age, aleluia. Versículo 7: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a lei. Aleluia, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Guardar, buscar a lei, ensinar, falar. Irmãos, a ordem de Deus aqui para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, para os levitas, era ensinar o povo. Deus tira o povo do Egito para o povo aprender a palavra, e hoje você tem que exercer isso, ensinar a lei do Senhor para aquele que está chegando, para aquele que já está congregando. Você tem que ensinar como é. Não dizer que o mal é bem, nem o bem é mal. Falar com a palavra como ela é. A palavra tem que confrontar a minha e a sua vida, ô glória. Versículo 8. Mas vós, aleluia, 7, perdão, irmãos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Lemos de novo, o 8 agora. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não ensinaram a palavra, não pregaram a palavra como ela é. Eles primeiro se desviaram a muitos. Deus vai cobrar.
Irmão, você é cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo. Irmãos, discípulo, a Bíblia fala disso aí. Deus vai cobrar. Vai cobrar porque é dado a você, irmãos, graça, unção, poder, um ministério, para você zelar com amor, servir a Deus com amor. Paulo fala assim nas cartas, ó, amando muito, sendo menos amado. E isso é para obreiro. Você vai amar muitos, mas ser menos amado. Irmãos, Cristo fez isso. Ele é o exemplo disso. E o diácono, todo obreiro, irmãos, ele pode ser apóstolo, pastor, bispo, evangelista, missionário, presbítero. Ele tem que ter dentro dele que ele tem que foi chamado para servir. Como um diácono, servir o povo, servir. É necessário que o Cristo, ele apareça e nós diminuamos. Oh, aleluia. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e me fizeste acepção, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Deus não faz acepção de ninguém, irmãos. Deus, ele ama. Na lei fala de amor. Deus, ele ama, Deus, ele abençoa, Deus, ele quer curar, salvar, libertar, transformar, escrever o seu nome no livro da vida, selar com o selo da redenção, como fala lá em Efésios 4:30. Deus tem vida e paz para você, mas os homens aqui fizeram da forma errada. Deus estava os corrigindo, Deus estava os advertindo para que eles se arrependessem e voltassem a fazer o que Deus queria. Oh, guarda o bom depósito, diz a palavra, aleluia. Versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos deslealmente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Deus não quer mentira, irmãos. Quem fala mentira é filho do diabo. Quem não tem compromisso com o Senhor, irmãos, é do anticristo. É do diabo, irmãos. Ou é luz ou é trevas. Ou é ovelha ou é bode. Ou é trigo ou é joio. Não tem meio termo, irmãos. Ou é de Deus ou não é. Ou tá com Deus ou tá com o diabo. Ah, pode estar dentro de um templo, irmãos, congregando ali. Mas se não tá na palavra, é do inimigo, irmãos. Se converta, peça perdão, volte para o Senhor hoje, irmãos. Guarda o que tens, diz a palavra, porque ninguém tome a tua coroa. Deus te deu isso para você no individual. E você que é obreiro, que a palavra aqui é para nós, aleluia. Você tem que dar conta das vidas, das almas. Se você serve a Deus por interesse financeiro, tá errado. Você tem que servir pelas almas, pelas vidas. A Bíblia fala assim, buscai o meu reino e minha justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus. Versículo 11. Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Casaram com mulheres de outros povos, irmãos, com outras culturas, que adoravam outros deuses. Deus não está com isso, irmãos. Deus, ele orienta na palavra que se você é solteiro aí, varão, irmã, case com alguém que professe a mesma fé que você. Adore o Deus Todo-Poderoso, só ele. Versículo 12. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, tem que ter santidade na sua vida para que a sua oferta seja aceita pelo Senhor. 13. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Por quê? Porque está com uma mistura com o que é errado, irmãos. A mistura sua e minha tem que ser a fé com a palavra. Hebreus 4:2. Irmãos, não pode ter mistura com gente que fala aquilo que é errado. Salmo 1, irmãos, salmo de louvor, de adoração a Deus. Deus já repreende o povo, ó. Não se assentar na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer, o meu, o nosso, tem que ser na lei do Senhor, e tudo que fizerdes prosperará. Isso que Deus quer para nós, irmãos. Versículo 14. E dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a tua aliança. Vamos ler também o 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, e buscava uma descendência para Deus, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos, o povo de Israel aqui, os homens, eles
iam para a carta do divórcio, às vezes eles olhavam na mulher, viam um pequeno defeitinho, já queriam divorciar. Deus abominava essa atitude. Por isso que fala que ele abominava que o divórcio. Eles queriam, irmãos, mentir lá para a liderança, para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que a mulher não era virgem. Mas para isso, irmãos, eles tinham que ter provas. Isso na lei está especificando isso aí. Irmãos, eles arrumavam desculpas, vamos dizer assim, fúteis, para falar mentiras, porque eles, talvez quando viam a mulher era prometida, era tudo algo assim dentro da lei, os pais, as famílias, quando iam ter o contato com a mulher, né, conhecê-las na intimidade, não queriam mais, irmãos, e queriam viver entrando na prática do divórcio ou do repúdio, e Deus abominava isso, irmãos. Deus, ele não quer isso para ninguém, irmãos. Deus quer que a pessoa se case, vai ter o fim. Mas, irmãos, hoje não vamos entrar aqui nesse assunto aqui, mas num outro livro que vai abordar isso, vamos entrar. Há casos e casos. Nesse caso aqui do povo, irmãos, o povo aqui entrava pelo caminho errado. Irmãos, a pessoa às vezes olhava, às vezes ele não gostava da cor do cabelo, não reparava, depois queria a carta do divórcio, do repúdio. Deus abominava essa atitude. Deus não aceitava. Deus não aprovava isso, irmãos. Por isso que Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração. Mas, irmãos, há outros casos que num outro oportunidade vamos abordar aqui, irmãos. Nem que precisamos gravar 3, 4 vídeos só de um versículo só, de um capítulo, né, para abordar isso com profundidade. Mas vamos para a glória de Deus. Mas nesse caso aqui, irmãos, eles estavam entrando pelo caminho da dureza do coração, irmãos, olhando o seu bel prazer. E Deus abominava aqui, irmãos, o divórcio, a carta do repúdio, por causa dessas escolhas erradas deles, irmãos. Por causa dessas, eles queriam ver o prazer deles humano, o prazer deles de homem, a dureza do coração. Deus abominava aqui a carta do divórcio, nessas circunstâncias que eles buscavam, irmãos. Continuando aqui, ó, versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, fiéis à aliança. Irmão, casou, orou, buscou, pediu a Deus a direção. Não existe ninguém perfeito, irmãos. Nós temos que buscar em Deus, a mulher e o homem, todo dia a perfeição, para que estejamos unidos com Cristo e a sua palavra. Aí sim, irmãos, o casamento, a unidade do casamento vai ser constante. Aí só a morte vai separar. Mas há pessoas, irmãos, que vão para o caminho do adultério, se afastam do Senhor e tantas outras coisas praticam, irmãos. Aí há uma permissão de Deus, algo totalmente diferente. A pessoa, o que é ligado na terra é ligado no céu, mas o que é desligado é desligado. Aí é uma permissão de Deus para casos em específico, aí a pessoa se separa, irmãos. Mas num outro assunto vamos abordar, porque isso é um assunto muito sério e muito atual nos dias hoje. Mas aqui nesse contexto, irmãos, Deus queria que eles fossem leais, não entrassem para deslealdade, o marido para com a sua mulher, porque os homens que criavam isso, nós mulheres nessa época não tinham voz ativa, não tinham direito de falar nada, irmãos. Na lei havia permissões para os homens que quisessem ter outra esposa, mas tinham que tratar elas na mesma igualdade que a primeira, tanto na parte íntima como na parte financeira. Mas para a mulher não tinha esse direito, irmãos. Então, no contexto aqui da lei era assim, irmãos. Um outro dia, no outro assunto que vai adentrar aqui os estudos, vamos entrar aqui para os dias atuais hoje, aleluia. Versículo 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada? Onde está o Deus de juízo, irmãos? Eles estavam, em outras palavras, cansando a Deus com as suas palavras, promessas mentirosas, falavam, mas não cumpriam,
que achavam que ao levar um animal e sacrificar estava tudo certo. Era mecânico, era religiosidade. Deus queria um compromisso de todo o coração. Por isso que ele começa primeiro a falar com a liderança. Porque, irmão, se a liderança for fiel ao Senhor, vai ensinar o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo. Filipenses 4:8 vai falar... Quem não quer nada com a verdade, irmãos, vai sair. Mas quem quer, fica. Por quê? Porque Salmo 101 fala assim, que aqueles que usam de engano na minha casa não permanecem. Então, irmãos, quem é de Deus, quem ouve a voz do pastor, quer ir para a verdade, quer ir para a santidade, quer ir para a obediência. Então, o versículo 17 aqui, irmãos, Deus vai fazendo perguntas. E o povo fala, em que te enfadamos? Do compromisso que eles não tinham. Uma vida de corrupção, de devassidão, de pecado, de prostituição, de mentira, de religiosidade. Quem mente, irmãos, é filho do diabo, diz a palavra. Irmãos, Deus quer compromisso, santidade, começando da liderança dos obreiros nos dias hoje atuais. Amém, irmãos? Malaquias capítulo 2 encerrado para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere em todos os teus caminhos. Que Deus desperte em mim e em você um desejo de estudar a palavra. De você separar 25 minutos do seu dia para ver esses vídeos, irmãos. E aplicar na sua vida, começando por mim. Ler com a Bíblia aberta, ver os versículos que citamos. Irmãos, leia lá também. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio, irmãos, onde fala ali... 27, 28, é importante nós lermos, conhecemos a palavra. Irmãos, há tantos textos para citar aqui, mas nós vamos citando aqui conforme vai entrando nos capítulos aqui, amém? Deus te abençoe e te guarde, irmãos, compartilhe o link, traga inscritos para o canal, nos ajude a fazer a obra do Senhor, não deixe aí de esquecer de dar o joinha, irmãos, para o canal está sendo bem visto e as pessoas possam ver a palavra e serem curadas, libertas pelo Senhor. E você faz parte desse nosso ministério para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.